que nós estávamos falando? O que a gente conversou semana passada? Vamos ver se vocês estão... condição de calor. Muito bem, Andra. Calor e temperatura. E aí, rapidão, então. O que é calor, o que é temperatura? Vai, papum. Alguém define aí para nós. Vamos lá. Calor é energia e... Não, temperatura é energia e o grau de agitação das moléculas. Isso. E o calor é a energia em movimento, né? Essa energia sendo trocada. Beleza. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? Que pode ser traduzido, né? A gente pode pensar dessa maneira como sendo a energia das moléculas, né? A energia cinética delas, de movimento. E o calor seria quando a gente está transferindo, quando isso está de fato movendo, né? De uma para outra. Aí a gente falou que dá para trocar calor por condução, né? Quando uma coisa está encostada com a outra. Falamos lá da colher de pau, uma coisa encostada com a outra, não, galera, eu tô brisando. Também, mas quando a gente aquece um lado de um material e ele vai se aquecendo por inteiro, né? Ele vai conduzindo esse calor. Falamos que ocorre melhor nos sólidos que nos fluidos, lembra? Porque os sólidos têm as moléculas mais juntinhas, então isso vai se propagar de uma maneira bem melhor. Que mais? Falamos que é tipo as pedras do dominó, falamos que não ocorre no vácuo, e aí falamos da convecção, né? Convecção, então, são massas, né? Seja de ar, de água, e aí a massa quente sobe, a massa fria desce, fazendo esse movimento aí convectivo, né? Que vocês viram as chuvas convectivas, aí eu falei da geladeira também, beleza? Os exaustores das fábricas, né? E aí ficou pra gente uma coisinha muito fácil, que é a radiação. Então, a última forma aqui de condução de calor... não estou compartilhando minha tela. Vamos compartilhá-la. Aí. Então, a forma que ficou faltando aqui de condução de calor é justamente a radiação. Vocês gostaram da aula nesse esquema lousa, galera? Ou vocês preferem o esquema slide e escrever menos? Que eu escreva menos? Assim é da hora, sim. Que bom, galera, porque eu preferia assim também, velho. Que da hora mesmo. Então, vamos lá. O que seria essa minha radiação, né? Todo corpo excitado, e aí eu não estou falando de corpo humano, de excitação do sentido que veio na cabeça de vocês, mas excitado seria um nível de energia acima do nível normal de energia, digamos assim. Se tem um corpo parado na natureza, você vai lá e dá mais energia para ele. Você excita ele, beleza? Então, todo corpo excitado, ele irradia, né? E aí vocês viram lá, por exemplo, no caso dos elétrons, né? Como que o elétron produz luz, né? Do fogos lá. Vocês viram isso com o Mr. Guga. Você tem lá o elétron, você dá energia, ele vai ir para uma camada superior, né? Ele vai ficar excitado, e aí no momento que algo acontecer, ele vai descer para a camada original dele, né? Então ele vai liberar essa energia, e essa energia normalmente é liberada em forma de uma radiação. Normalmente não, desculpa, pode ser uma radiação visível ou invisível. Quando essa radiação é do tipo infravermelho, a gente vai chamar isso de calor, beleza? Então, se essa radiação for infravermelho, em inglês a gente escreve IR, infrared. Às vezes aparece bastante essa abreviação aí. Então a gente chama de calor. Beleza? Então, o calor por irradiação vai ser sempre infravermelho, beleza? Então, por exemplo, quando a gente sai no Sol, o que está acontecendo, né? Você tem a luz do Sol, que é a luz visível. O Sol, ele tem um espectro grande. O que é isso? Ele emite radiação em vários comprimentos de onda.
Então tem o comprimento de onda da luz que a gente enxerga, né? Por isso que o sol clareia aí, que a gente consegue enxergar com a radiação do sol. Porém, também você fica lá no sol, você vai ver que isso te esquenta, né? Que você começa a se aquecer, você sente o infravermelho aí, apesar de não vê-lo. Isso também é real quando a gente também emite radiação, a gente também emite o infravermelho, o calor. Então, se você está, sei lá, né, por exemplo, está na sala de aula, lá, tudo fechado, todo mundo lá dentro, você vê que as pessoas começam a emitir calor, você sente que o ambiente fica aquecido, né? Se você estiver perto dessas pessoas, você sente aí que elas estão te transferindo calor, você sente isso aí, né? Você se esquenta. Vocês fizeram o que eu falei para vocês fazerem? Da água gelada e da água quente? Ou não? Sim, que da hora. E aí? Conta pra gente, Rebeca. Quem mais fez? Quem mais fez aí? Dá um salve. O que que vocês acharam? Colocou lá a mão na água gelada, a mão na água quente. Foi impressionante? Não foi impressionante? Nada demais? Era o que vocês esperavam? Não era? Senti a mesma temperatura em ambos os copos. Ô, louco! Mesmo com uma mão em cada copo, você não sentiu uma sensação bem estranha? Façam aí, galera. Quem não fez, eu acho que vale muito a pena. Eu senti umas sensações bem estranhas, assim. Você sente exatamente isso, né? Uma mão ganhando calor, a outra perdendo. Eu acho que vale bastante a pena fazer. Quem perdeu, a ideia do experimento é pega um potinho com água quente, um potinho com água gelada e coloca uma mão em cada, né? E depois você pode ir brincando de pôr a mão que estava quente no gelado e tudo mais, mas aí as águas vão ficando cada vez mais morna, né? Então no início é muito mais legal. Mas façam isso, coloquem a mão, deixa lá uns 10 segundinhos, aí coloca a outra mão na outra água, né? Deixa uns 10 segundinhos e tenta e sente aí o que seu corpo vai sentir, né? Não precisa nem tentar, você vai sentir isso na hora. Então, isso aqui, ó, galera. A Júlia tá querendo entrar. Será que eu não aceitei a Júlia? Não. Tudo bem, obrigado, Mário. Oi, Júlia. Boa noite. Só que, então, então, essa aqui é minha fogueira, beleza? E aí, imagina o seguinte caso aqui, né? Ó, eu vou cozinhar aqui, ó, um marshmallow. Beleza? Tô pondo aqui meu marshmallow na fogueira. Tem minha mãozinha aqui, né? Eu sou bem ruim para desenhar uma mão. Acho que isso é o mais próximo de uma mão que eu vou conseguir. Pode pintar aqui essa mão. Talvez fique pior. E aí, vamos analisar o seguinte, né? Quais são as formas de calor que está ocorrendo aqui? Beleza? Quais são as formas de transferência de calor que está ocorrendo aqui, né? Então, primeiro, o marshmallow, como que ele está sendo esquentado, né? Como que o calor está chegando até ele? Lembrando que só tem três opções, né? Condução, convecção e radiação. Então, se chutar, normalmente acontece mais que uma ao mesmo tempo, então se você chutar, você tem aí quase 70% de chance de acertar, né? 2/3, 66,6. E aí, como que o marshmallow está sendo esquentado? Radiação, sim, mas também tem outro fator aí, aqui no meio. E aí, radiação e o quê? Radiação, vocês mandaram bem, muito bem. Condução não, porque
Eu posso pensar que rola uma condução no sentido de o ferro aqui também tá quente, e aí o ferro vai esquentando o meu marshmallow. Mas na verdade é convecção, isso aí, Josué. Porque, né, o ar quente que está aqui, ó, em cima do fogo, ele está subindo, certo? Então ele vai subir aqui diretamente pelo meu marshmallow, né? Vai subir, inclusive aquecendo minha mão também, né? A gente vai sentir essa convecção aqui, ó, de uma maneira direta aí, beleza? Esse é o mesmo processo de cozinhar alimentos no vapor, né? Tem, lógico, a condução da panela, a panela inteira está quente, né? Tá trocando calor com o que está encostado nela. Porém, o que vai predominar aí é a convecção, né? É a subida da massa de ar quente que tinha aqui em cima. Beleza. Aquecemos aí. E a condução, né? Onde que está essa condução aí? Então aqui, ó, eu tenho a forma de condução através do que está aquecendo minha mão, né? Minha mão ela vai ser esquentada aqui por esse espeto que está no marshmallow através da condução. Estou aquecendo um lado e vai aqui aquecendo até chegar na minha mão. Beleza. Falando da irradiação, convecção, condução, acho que isso é tudo, galera. Belezinha, belezinha? Tem uma coisa que vocês não podem confundir. É difícil, porém vocês não podem confundir. Vou dar dois exemplos aqui rapidão. Um a gente já conversou, né? Ó. O primeiro exemplo é o seguinte: você tem lá a sua geladeira, e aí ela tem aqui as prateleiras, né? Você pega aqui, ó, da mesma prateleira, do lugar bem parecido, uma lata de refrigerante, de qualquer coisa aí, e uma garrafa de vidro. Então, vocês concordam comigo que as duas têm a mesma temperatura, né? Elas estão aqui num certo equilíbrio térmico, beleza? Porém, a gente vai sempre ter a impressão de que a lata está mais gelada do que o vidro, quando a gente relar na mão, né? Por que que isso acontece? A gente chegou a falar, mas eu não comentei exatamente, né? Isso aqui, basicamente, seria o. Então, é um coeficiente de calor, porém tem que tomar cuidado, porque isso aqui, ó, na verdade, é um coeficiente de condução, beleza? A gente vai chamar isso aqui, ó, de condutividade, ou seja, o vidro ele conduz calor melhor do que a lata, beleza? Condutividade. Então, por isso que isso acontece. Porém, a lata condutora, perfeito. Ó. Então, lembrem esse nome, ó, condutividade, beleza? Por isso que acontece esse fenômeno. Porém, existe um outro fenômeno, que é o fenômeno, por exemplo, que acontece no deserto, né? Ó. Então, como que é a temperatura de um deserto de dia? E como é de noite? Quentão, né? E de noite? De noite é frio. Perfeito. Quando vocês vão pra praia, né? Saudades de quando a gente podia ir pra praia, né? Hoje eu acordei querendo ir pra praia, velho. Quando a gente vai pra praia, né? Você vê que a areia de dia é quente, a areia é quente, né? E o mar é frio. E aí de noite se inverte, né? A areia vai ficar fria e o mar fica quente, certo? Ou seja, o que que a gente pode ver com isso? A areia, ela consegue ganhar temperatura com mais facilidade, beleza? Do que a água. Então, por exemplo, a água eu preciso dar mais calor para ela mudar a temperatura. A areia já não, a areia ela consegue mudar a temperatura muito rápido. Então, com pouco calor, ela já consegue variar a sua temperatura. Isso aí seria parecido com eu usar uma panela de vidro e uma panela de lata. Porém, tomem muito cuidado aqui, ó, com essa condutividade, galera. Porque aí já não é o mesmo fenômeno que eu tô falando. Eu tô falando da temperatura da panela, beleza? Quando isso aqui, ó, o que eu tô falando aqui, ó,
coeficiente. Na verdade, não é o coeficiente, não. É o calor sensível o nome disso aqui, beleza? Mas é como se fosse o coeficiente de aquecimento, mas é o meu calor específico. Específico fica melhor. Meu calor específico. O meu calor específico vai dizer o quão fácil ou o quão difícil é aquecer ou resfriar algum material, beleza? Diz basicamente isso. Ele diz basicamente o quão fácil ou quão difícil é para aquecer o material. A gente vai ver ele só na próxima aula, mas eu tô falando agora para a gente já não confundir, beleza? E a condutividade, ela vai dizer o quão bem ou quão mal o material conduz, né? Então ela vai dizer o nível de condução do material. Dica para vocês: normalmente, quando eu tô coisas que usam a condutividade, eu tô sempre aqui, ó, falando de um equilíbrio térmico, beleza? Uma temperatura aqui, ó, constante, da mesma temperatura. Quando eu tô falando aqui, ó, de calor específico, desse aquecer ou resfriar um material, eu tô falando justamente em variar a temperatura dele, beleza? Então, isso é o que vai basicamente aí separar essas duas coisas. Tá, eu falei para vocês então, né? A gente tá falando aqui de praia, né? Praia, praia, praia. E aí tem uma coisa aí que eu preciso falar para vocês, né? Que na verdade tem alguns de vocês já sabem, quem teve aula comigo ano passado. E meu grande sonho é morar na praia. É um dos grandes objetivos da minha vida, né? Me mudar para praia. E vocês têm alguma ideia de por que eu gosto tanto de praia? Vocês teriam algum palpite? Por que praia é tão bom? Né? Por que praia é uma coisa tão maravilhosa? Tem alguém que não gosta de praia aí? Ô, louco, como que você não gosta de praia? Não existe não gostar de praia. Tem a ver com física? Tudo tem a ver com física, né? Física é a natureza. Não tem como tirar a física do nosso universo. Então vamos lá, tem a ver com física. É... Ah, eu também não gosto de um monte de gente, não. Gosto da praia. Por mim, praia podia estar sempre deserta. Então, aqui, ó, vamos pensar em duas ocasiões diferentes. Vamos pensar na praia de dia e na praia de noite. Beleza? Praia de dia e a praia de noite. Ó, se tem uma coisa que eu sei fazer da hora, velho, é desenhar uma praia. Ó, coloca minha praia, né? É só faltou a legenda aqui, ó. Beleza? Então agora vamos pensar o seguinte, ó. De dia, como que é a temperatura da minha areia e como que é a temperatura do mar? De dia, a temperatura da areia é alta, né? Ela tá lá em cima, queima nosso pezinho quando a gente pisa. E a temperatura do mar é baixa, né? O mar é geladinho, a gente normalmente entra nele para se refrescar. Mas aí você vai lá na praia à noite, né? Pá, passou o dia inteiro lá na praia, aí vai pra praia à noite ainda. Aí você pisa na areia de noite, você vê que tá gelado, né? Nossa, dá até vontade de pôr uma blusinha de frio. E quando você vai lá no mar, né, fazer aquela oferendinha para Iemanjá, ou o famoso xixi,
a gente vê que a temperatura do mar tá quentinha, né? Quem nunca entrou no mar à noite, eu recomendo muito, galera. Uma experiência que vale muito a pena. A temperatura do mar tá quente, né? Olha só, que loucura. E aí a gente tem que pensar o seguinte aqui, ó. Se a temperatura do mar, vamos pensar na areia primeiro, ó. Vamos pensar na areia. Se a temperatura da areia tá quente, o que vai acontecer com o ar que está em cima da areia? A areia quente, o ar vai esquentar também, e aí o ar quente faz o quê? Sobe. Boa. Então aqui, ó, o ar sobe. E aí, a gente ainda não estudou isso, mas o que acontece aqui? Como o ar que estava aqui, ó, subiu, isso aqui é como se você tivesse puxado de canudinho, né? O ar subiu, automaticamente vai ser completado isso aqui de ar, né? Isso aqui vai virar uma região de baixa pressão. Então, vou fazer de outra cor aqui, ó. Como o ar subiu, a pressão aqui vai ser baixa. E uma região de baixa pressão, né, é para onde o vento vai, é para onde o ar vai. O ar vai ocupar essa região de baixa pressão. E aí o ar vem da onde, né? O vento vem da onde? O vento vem aqui do nosso marzinho bonitão, do nosso querido oceano, da nossa senhora Iemanjá. E aí faz aquele ventinho gostoso, né? Esse é um dos motivos, porque você vai você vê a molecada do seu bairro aí soltando pipa nas férias, né? E aí os moleques têm maior trabalho de pôr um pipa no ar, né? Precisa de 4 moleques para erguer um pipa. Sai um correndo, o outro segura o pipa, sai pulando os fios com a lata, né? Mó correria do caramba. Pum, ergue o pipa, dá 2 minutos lá soltando pipa, o pipa já começa a cair, né? Na praia, em compensação, você vai lá na praia, né? Tem sempre um vendedor de pipa, né? O seu Sebastião, aí ele passa com a barra forte dele, barra forte com a bicicletinha, né? Que tem o quadro, uma bolinha assim, sabe? E aí, né, ele tá lá com 15 pipa amarrado numa cordinha, ele nem olha pros pipa, né? Só olha pro povo na praia, os pipa tá lá voando sem menor esforço da parte dele. Um desses motivos é justamente esse ventinho aqui, ó, beleza? Esse ventinho que vem do mar. Isso aí a gente pode chamar de brisa oceânica, beleza? E à noite, né? Olha que legal, o que vai acontecer à noite? À noite inverte, né? Ó, o mar fica quente, então agora o ar que vai subir é o ar do mar. E aí vai acontecer exatamente o contrário, né? Ó, o ar que ficou quente, o ar sobe, beleza? O ar aqui do mar vai subir, e isso aqui então vai virar uma região de baixa pressão. Então a pressão aqui é baixa. Como a pressão é baixa, o ar que está aqui na areia vai tentar vir para o mar aqui. Tentar não, né? Ele vem. E aí inverte o sentido do vento. Não sei se vocês já conseguiram perceber isso. Se não, próxima vez que vocês forem à praia aí, né? Vão comemorar muito, porque vão ter vários motivos para comemorar. Além do coronavírus ter passado, vocês vão poder comemorar que vocês passaram no vestibular, não é mesmo? E aí vocês reparem nesse fenômeno aí que eu estou falando para vocês. Reparem aqui na nossa brisa oceânica. Então é isso, galera. Um dos grandes motivos que eu quero muito morar na praia é para curtir a brisa. A brisa oceânica, logicamente, né? A brisa oceânica ou brisa litorânea, tanto faz. E aí, nota um fenômeno muito interessante, galera. Vocês já pararam para perceber os jangadeiros, né? O povo que sai de jangada para pescar na praia? Que horas que a galera sai para pescar na praia? Normalmente, quando vocês estão na praia, quando vocês vê os pescadores saindo, né? Indo para o mar. Vocês já repararam isso? Não repararam? Se não repararam, vão reparar da próxima vez, hein? Ninguém vai falar? Normalmente, o jangadeiro sai para pescar quando? Aqui, ó, galera, de noite, beleza? Na madrugadinha, assim. Na madrugada nem tanto, né? Umas 9, 10 horas eles estão saindo, ó.
Estão pegando o quê? O vento, empurrando eles para o mar. E aí, quando que eles voltam? Vocês já acordaram cedo na praia? Foi fazer uma caminhada bem de manhãzinha? Bem de manhãzinha aqui, ó, é a hora que o vento traz eles de volta, beleza? Que esse fenômeno aqui das temperaturas se invertem. Só lembrando, galera, essas temperaturas não têm a ver com a condutividade, beleza? Não tô falando da condutividade da areia e da condutividade da água. Aqui eu tô falando de calor específico, beleza? É mais fácil eu aumentar ou diminuir a temperatura da areia do que do mar, do que da água, né? A fonte de calor é a mesma, né? A fonte de calor é o nosso querido astro-rei aí, né? O senhor Hélio, solzinho. Beleza? A fonte de calor que está esquentando a água e a areia é exatamente a mesma. O sol que vai irradiar aí sobre o mar e sobre a areia, beleza? Porém, um esquenta mais rápido que o outro. Então, volta aqui na dica, ó. Beleza? Isso aqui tem a ver com calor específico. Se eu for falar de condutividade, eu não estou falando de temperatura, eu estou falando de calor. Então, de eu pensar um exemplo aqui. Pensei. Tem no sol, os dois estão no sol pelando, assim, ó, solzão trincando. Um pedaço de madeira e um pedaço de madeira e um pedaço de metal. Os dois estão em cima da areia, ou seja, a areia tem uma temperatura constante, então vamos imaginar que tanto a madeira quanto o metal, quanto a areia estão em equilíbrio térmico, ou seja, não estão trocando calor, a temperatura de todo mundo é igual. Se você pisar no metal e se você pisar na madeira, quem vai queimar seu pé mais rápido, né? Qual que você vai sentir mais quente, né? Lembrando que esse mais quente, estou falando de troca de calor, não estou falando de temperatura. A temperatura é a mesma. Você vai ter a impressão de que o metal está mais quente. Aí sim, por quê? Porque o metal tem uma condutividade maior do que a madeira. Ele vai trocar calor com o seu pé mais rápido do que a madeira. Beleza? O que não tem a ver com temperatura, tem a ver com calor. Tá tranquilo, galera? Sim, que bom, meus amores. Então agora a gente vai fazer exercício. Mas são exercícios bem tranquilos, bem tranquilinhos. Não tem nenhuma conta, velho. Nenhuma sequer. Não é mecânica, né? É calorimetria, mas eu fiquei com preguiça de criar outra parte disso. Exercícios teóricos calor. Olha só que nome sugestivo. Vamos lá então, vamos fazer exercícios. Olha só que bonito, galera, essa imagem. Nossa, hoje eu acordei pensando na praia, velho. E aí eu pensei na praia, falei, não, hoje eu tenho que dar uma animada na galera, né, velho? Sexta-feira à noite, vocês têm que. Pá! Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Presta atenção, vocês estão prestando atenção? Todo mundo tá comigo? Tá conseguindo ver? Ó, 1, 2, 3, valendo. Uma pessoa anda descalça no interior de uma casa, onde as paredes, o piso e o ar estão em equilíbrio térmico, beleza? Casinha fechada, tudo a mesma temperatura. A pessoa sente o piso de ladrilho mais frio que o piso de madeira, devido à alternativa A, efeitos psicológicos. Galera, isso aí é zoeira, né? O vestibular jamais ia colocar que é por conta do efeito psicológico, né? Até porque. Mas é difícil de provar, né? Esse efeito psicológico é diferente em cada pessoa, mas ele existe, né? Esse efeito psicológico eles têm que, na vida real, quando a gente trata de pessoas e sensações, por exemplo, o experimento lá da água quente e da água fria, existe sim o efeito psicológico. Mas e aí, é essa? Não, né? Então, B. A diferença entre os calores específicos do ladrilho e da madeira. C. Há diferentes propriedades de condução do calor do ladrilho e da madeira. E D. Há diferença de temperatura entre o ladrilho e a madeira. A, B, C ou D? Vai, galera, rápido. Universidade Federal do Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo tem praia, hein? Vocês podiam passar lá. C, 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 C.
muito bem, galera. Vocês são ninja, velho. Ó, é, eu acabei de bater essa tecla na cabeça de vocês, né? Eu acabei de falar que não é calor específico, que é condução. Mas assim, galera, na moral, eu acho que eu vou chutar assim, né? Mas quando eu dou esse exercício para uns alunos meu, eu acho que uns 80% da galera erra, para mais, assim, ó. Essa questão é aquela que, nossa, o cara leu a B ali, ó, a diferença entre calor específico, pum, ele vai marcar sem ler a C e a D. Essa é uma questão que é uma das clássicas pegadinhas, assim, beleza? Não é um assunto que cai tanto, eu vou ser muito sincero, porém, né, com o vestibular aí voltado mais para interdisciplinaridade e teoria, quem sabe, né? Quem sabe vocês não caem, vocês não arrasem com tudo. Então, ó, só para deixar claro, a diferença de temperatura não pode ser, né, porque está em equilíbrio térmico, ficava aqui entre o calor específico e a propriedade de condução. Aí o lance é, né, ó, a pessoa sente o piso de ladrilho mais frio que o de madeira. Lembra que eu falei para vocês, galera, que o que a gente sente não é temperatura, nosso corpo não sente temperatura, a gente não é um termômetro, beleza? A gente sente a troca de calor, o fluxo de calor. Então, pensa sempre nisso. Calor específico tem a ver com temperatura, tem a ver com aumentar ou diminuir a temperatura de um corpo, beleza? E aqui a condução vai ter a ver justamente com isso. Se eu vou soltar esse calor mais rápido, né, se eu vou ter um fluxo maior de calor ou se eu tenho um fluxo menor de calor. Pode ir para a próxima, sem dúvidas, tá tranquilo? Numa boa, todo mundo. Tá, da hora. Então vamos lá. Ó. No interior de uma geladeira, a temperatura é aproximadamente a mesma em todos os pontos, graças à circulação de ar. O processo de transferência de energia causado por essa circulação de ar é denominado. E aí, se vocês errarem essa, eu vou matar vocês. Radiação, convecção, compressão, condução ou nenhuma resposta anterior. Convecção, boa, Mário, boa, boa, boa. Convecção, né, galera? O ar gelado é solto em cima, o ar frio desce. Ele vai descer por toda a geladeira até sair dela e fazer o seu ciclo de novo. Alternativa B, muito bem. Radiação não faz nem sentido, não tem nada sendo irradiado nem para fora nem para dentro. É, Compressão é um dos processos que acontece na geladeira, mas isso aí é para resfriar o fluido, para resfriar o ar, também não tem nada a ver, né? E a condução também não é, né? Porque senão as coisas justamente pensa, né? Geladeira, né? Porque as novas já tem muitos métodos aí de mudar as coisas. Novas, a engenharia evoluiu muito. A geladeira antiga, ela tem as prateleiras como? Fechada ou de redinha? E aí já mandar aquela clássica, né? E por quê? Justifique sua resposta. O que vocês acham que é melhor para uma geladeira? Ter as prateleiras de redinha ou fechada? Não estou falando em estética, né? É mais bonito, é mais fácil. Não, o que é melhor pensando na troca de calor aí dentro da geladeira? Redinha ou prateleira fechada? Redinha, por quê? Redinha, vamos lá. Vocês já manjaram, né? O porquê? A convecção é uma massa de ar, então eu vou querer que a massa de ar fria desça pela minha geladeira. Então seria legal que ela passasse no meio da redinha, né? Isso acontece de maneira mais eficiente, beleza? Ajudando a circulação, muito bem. Vamos lá, mais uma então, que essa aí vocês já arregaçaram, ó. Quando se passa a roupa com um ferro elétrico, o principal processo de transmissão de calor do ferro para a roupa é convecção, radiação, reflexão, compressão ou condução. Vai, galera, você só tem 3 processos de transmissão de calor, né? De propagação de calor. A gente já tira 2 aí, né? Ó. Reflexão já não faz o menor sentido. E compressão também não faz o menor sentido, né? Comprimir um ar. E condução. Condução, galera, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.
Não é convecção, porque não estou falando em massas, né? Não é a massa de ar que está no ferro que vai esquentar e subir. Não. Não é radiação, o ferro ele irradia. Sim. Se você ficar com a mão perto do ferro, você sente o calor saindo dele, né? Você faz aqui assim, pum, você sente o calor. Mas o principal processo, então, vê a diferença de você chegar perto do ferro e você encostar a sua mão, né? Você sabe qual queima mais. Porque o principal processo, a principal forma vai ser de fato a condução, quando está encostado, molécula a molécula ali, beleza? Vai transferir calor. Alternativa E. Ah, é a Universidade Nacional de Brasília, Distrito Federal. PUC do Rio Grande do Sul. No inverno, usamos roupas de lã, baseado no fato de a lã A. Ser uma fonte de calor. B. Ser um bom absorvente de calor. C. Ser um bom condutor de calor. D. Impedir que o calor do corpo se propague para o exterior. Ou E. Porque tá na moda. Tá vendo? Ó, vocês falam, tem a ver com física. Tudo tem a ver com física. Até a roupa que a gente usa tem a ver com a física. Opa, D, geral falou D, geral falou D, geral falou D, faz muito sentido, né? A lã não é uma fonte de calor, ela não vem ao caso se ela é um bom absorvente de calor. Isso aí a gente nem vai estudar a nível de ensino médio, né? Ser um bom condutor de calor, na verdade, isso seria péssimo, né? Ninguém gostaria de estar perdendo calor. Então, na verdade, a D é justamente para ela ser um mau condutor do calor e impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior, né? Ela é um isolante. Muito bem, muito bem. Ô, galera, ó, mais uma do Espírito Santo. Fica a dica aí, velho. Prestem vestibular na praia, passem e me chama para visitar a República de vocês, velho. Tem umas casas de praia muito bom. Ó, vamos lá então, vou ler com vocês. O uso de chaminé para o escape de gases quentes provenientes de uma combustão é uma aplicação do processo térmico de convecção, condução, absorção ou radiação. Lembrando que a combustão, né, é o processo do fogo, né? Combustão, você tem um comburente, né, um combustível, você tem oxigênio, você tem calor, e aí faz esse maravilhoso processo que é o fogo. Não sei se eu defini os termos corretos, né? Talvez o Google possa ajudar a gente aí. E aí, qual que é? Por que que a gente usa uma chaminé? Esse exercício é muito fácil, velho, que eu ainda falo que o gás está quente, né? Olha que exercício bobo do caramba. Eu mandaria só a chaminé, ponto. Por que que tem que usar uma chaminé? Né? Convecção. Muito bem, galera. O ar quente vai subir. Não tenham dúvidas disso, né? O ar quente sobe, então por isso que a gente põe a chaminé em cima, não embaixo. Beleza? Tá, não tem aqui exatamente, porque tá só na minha cabeça esse exercício. Então vamos lá, galera. 1, 2, 3, valendo, hein? Por que que a gente instala ar-condicionado no teto e nunca no chão? Vai que tá fresquinho, galera. Vocês sabem, pro ar frio descer. Boa, 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 boa. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, não sei se vocês já foram em casas, em lugares muito gelados, né? Tipo no Rio Grande do Sul, ou até em outros países. Casas que tem aquecedor ou lareira, normalmente é no chão, né? Para poder subir. Beleza? Ah, vocês estão arrasando, né, galera? Falar o quê, ó? O sentido de transmissão de calor entre dois corpos depende A, dos seus estados físicos, B, das suas quantidades de calor, C, das suas temperaturas, D, de suas densidades e E, dos seus calores específicos. C, da sua temperatura. Muito bem. E o calor vai da onde para onde? O calor vai da lata para o gelo ou do gelo para a lata? E aí, qual que é o sentido natural aí de troca de calor?
Do gelo para lata, não, não, contrário, isso. Da lata para o gelo, do mais quente para o mais frio. Beleza? Pense em energia, galera. Esse cara tem muita energia. Esse aqui tem pouco, a energia vai ser desse para esse, nunca vai ser o contrário. Beleza? Vamos lá. Ó, só o Espírito Santo, velho. Será que só o Espírito Santo cobrava essas questão de calor? Para resfriar um líquido, é comum colocar a vasilha que o contém dentro de um recipiente com gelo. Para que o resfriamento seja mais rápido, é conveniente que a vasilha seja metálica, em vez de ser de vidro, porque o metal apresenta, em relação ao vidro, um maior valor B. Pam, 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 pam. A. Calor específico. B. Condutividade térmica. C. Coeficiente de dilatação térmica. D. Energia interna. E E. Um calor latente de fusão. B. Uma condutividade térmica. Poxa, é isso, você acertou. Não tem nem o que explicar, mas é que vocês já estão. Já marretaram, né? Esse conteúdo aí, já estão bala mesmo. De novo, galera, a grande confusão que ele gosta de causar é entre o calor específico e a condutividade térmica. De novo, nota que não tem temperatura na questão, beleza? Ele está falando apenas de calor, então, muito provavelmente é a condutividade térmica, né? E de fato é. Pensa aí, por que vai gelar mais rápido com metal do que com vidro, né? Porque o metal vai permitir que haja um fluxo de calor maior, né? O que estiver dentro aí da vasilha, né, vai perder calor mais rápido para o gelo através do metal do que através do vidro, beleza? Eu acho que essa é a última já. Em qual dos casos a seguir a propagação de calor se dá principalmente por condução? Acho que essa é a última mesmo. A água quente que sai do chuveiro. A fumaça que sobe pela chaminé. O cigarro acendido com uma lente que concentra os raios solares. A xícara que se aquece com o café quente. Água aquecida numa panela colocada sobre a chama no fogão. Pam, 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 pam. Vocês podem falar também qual vocês acham que não é. Essa aqui ela não é tão simples, né? Tem duas que deixa mais na dúvida aí. A D e entre o chuveiro. É justamente essas, muito bem. Então vamos lá, né? A fumaça que sobe pela chaminé a gente acabou de ver, não tem nada a ver, né? É convecção. O cigarro acendido com uma lente que concentra os raios solares. Só eu tô falando de radiação, né? Raios solares, né? O raio solar é uma radiação. A água aquecida numa panela colocada sobre a chama no fogão. Da chama para a panela, beleza? Esse meio do caminho ali, por mais que a gente. Isso é importante, galera. Por mais que a gente veja o fogo, esteja lá aquele bagulho azul, vermelho, seja lá o que for, vocês já tentaram pegar o fogo na mão? O fogo não é matéria, né, velho? Não que ele não seja matéria, ele tem. Ele pode ser o ar estado, né? Mas normalmente isso aí é o gás, né, que está queimando, no caso do fogão. Então é o gás extremamente excitado que está irradiando aí uma luz azul, uma luz visível que a gente vê, né? Porém, a troca de calor aí entre o fogão é por irradiação, beleza? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que não é a água quente que sai do chuveiro? Eu fiquei bem chateado com essa questão, galera. Pra mim, quando eu li, eu falei, mano, a água quente é condução, a xícara também é condução, e não sei. Tentei justificar de acordo com o gabarito. No gabarito é a D, a xícara que se aquece com o café quente. De fato, você põe café na xícara, a xícara vai aquecendo simplesmente por condução, né? Existe todos os processos, existe uma convecção ali no café, do café subir e descer, apesar que se o café está totalmente quente, né, tá em equilíbrio térmico, ele não vai ter convecção,
ele está parado. E radiação é muito pouco também que vai ter o café, né? Principalmente porque ele está coberto pela xícara. Então o lance seria basicamente esse mesmo, seria condução. Já a água quente que sai do chuveiro, a resistência, né, que é o que aquece a água, então se vocês já viram uma resistência, já tiveram que trocar, se não, pensem com carinho, vocês vão ter que fazer isso em breve, então aproveitem para aprender enquanto vocês têm pessoas por perto que possam ensinar vocês, senão vocês vão ter que aprender quando vocês saírem de casa, né, vendo um vídeo de alguém muito louco no YouTube, que funciona também, viu, galera? Não tem erro, não. Vocês vão aprender na hora que tiver que aprender. Porém, a resistência é um fiozinho, né, enroladinho, que vai passar uma energia elétrica, vai aquecer aquele fio bastante por efeito Joule, né, uma resistência elétrica, e aí a água passa por ali. Então, tem condução? Tem, com certeza. A água está passando pela resistência, está encostando. Porém, se você conseguir ver essa resistência quando o chuveiro está ligado, normalmente a gente vê quando ele queima, né? Quando ele queima, você vê que a resistência tá tipo um vermelho assim a mais, né? Ela tá brilhante. Mas ele ligado, ele também ele fica aquela cor de ferro incandescente, né? Ferro pegando fogo, sabe aquele vermelho? Isso é uma coisa típica da radiação, né? A luz visível é radiação, galera. Então, se tá dando para ver ali, se tem uma luz, se ele tá emitindo luz, ele tá emitindo radiação. Então, eu fui mais nessa ideia de que ali também está rolando uma radiação e ainda fiquei na dúvida se pode rolar uma convecção ou não na própria água do chuveiro. É que na minha cabeça é muito rápido, assim, né? A água vem, fria, passa ali na resistência e já cai na nossa cabeça. Então, eu não imaginei tanto uma convecção, né? Porque não tem uma parte onde a água fica quente e vai trocar com a água que fica fria, a menos que existisse um reservatório. Então, eu iria na D também. Beleza? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa do dia a dia que vocês não entendem e gostariam de entender? Alguma coisa sobre isso? Não, 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 não. Queria que tivesse mais questões assim, né? Bonitinha, de boinha. Ó, eu acredito que esse ano é um ano promissor para isso. Inclusive, o Enem é o que cobra as questões mais assim, né? Mais teóricas. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que esse é um ano bem promissor para ter questões assim mais de boa. Tá, então, galera, eu tô ligado que a menina Luana não vai dar aula hoje, e aí eu poderia até ocupar a aula dela. Ah, ela vai? Ô, louco, então foi fake news. Ah, você me avisou. Se eu sei para que serve um acelerador de partículas, sei sim. Quer que eu explico? Posso explicar? É um assunto que eu me empolgo, hein? Talvez eu demore. Nossa, da hora, velho. Adoro acelerador de partículas. Tá, vamos lá. Existem dois tipos de aceleradores de partículas principais, assim, né? Não, dois tipos que existem vários construídos no mundo desses dois tipos. O primeiro tipo é um acelerador de partícula que é um colisor. Por exemplo, o grande acelerador de partículas de Genebra, né, o LHC. O LHC é Large Hadron Collider, ou seja, um grande colisor de hadrons. Hadrons são partículas pesadas, tipo prótons e núcleos de átomos, beleza? Ou seja, não elétron, digamos assim. E aí o que acontece? Você vai acelerar esse cara muito assim, até uma velocidade muito próxima da luz, e vai fazer outro cara, outro hadron, né, outro próton, vamos pensar assim, acelerar também, porém em sentido contrário. E isso aí vai ficar acelerando até que eles consigam estar muito rápido na velocidade máxima do equipamento, e aí em algum momento isso vai fazer assim, né, contavam aqui ou aqui, eles vão se juntar e vai colidir. Pum. Quando colidir, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece quando a gente pega dois carrinhos, né, dá na mão de uma criança e ela faz assim. Isso quebra as peças para tudo quanto é lado. Justamente essa é a ideia do colisor, a gente analisar o que tem dentro das partículas, do que são constituídos os prótons, os nêutrons, os elétrons,
E aí, através desses grandes colisores, né, que a gente conseguiu diagnosticar várias partículas, né? Hoje a gente sabe que os elétrons, os prótons, os nêutrons não são mais a menor parte da matéria, né? A parte mais simples. A gente sabe que só um minutinho. A gente sabe que, por exemplo, os prótons, né, são formados por quarks e leptons. Então, a gente está descobrindo cada vez mais coisas. Descobrimos a partícula de Higgs, descobrimos o bóson, né, de Higgs, descobrimos neutrinos. Na verdade, a gente já conhecia, mas a gente descobriu outros tipos de neutrinos. O orçamento é fodido. Para construir um acelerador de partículas é uma coisa assim, absurda. Esse LHC, que é o maior que a gente tem, que é em Genebra, ele tem de raio, beleza? De raio, né? Imagina uma circunferência com um raio de, se eu não me engano, é 16 quilômetros ou é 26 quilômetros. Então, mano, é muito grande, beleza? É maior que uma cidade, velho. É subterrâneo, é um túnel subterrâneo, mas ele tem uma extensão maior que uma cidade. Por isso que é um grande acelerador de partículas, né? Só serve para estudos científicos? Sim. Não imagino outra função. Científicos e tecnológicos, né? Porque, por exemplo, os outros aceleradores de partícula, por exemplo, os dois que a gente tem aqui em Campinas, né? O síncrotron e o Sirius, qual que é a ideia? A ideia é a gente acelerar agora um elétron e não mais uma partícula pesada, de novo, vai jogar ela próxima à velocidade da luz e fazer com que ela emita, né? Lembrar uma partícula excitada emite radiação. Então você faz com que ela emita uma radiação muito energética, uma radiação ali, um raio-x, quase um raio gama. Então é uma radiação bem energética, e isso te possibilita enxergar, ou seja, ter pistas sobre a estrutura de materiais muito pequeno. Então, esses aceleradores de partículas é o que está possibilitando a gente criar nanomateriais, criar novas estruturas, misturar materiais, partículas, por exemplo, antídoto para o veneno do escorpião, da cobra, sei lá, várias coisas, que são feitas, inclusive, aqui em Campinas, no Sirius, no CNPq, né? Tem um dia por ano que é aberto para visitação. Ano passado eu dei um toque na galera, eu queria ter levado a galera. Esse ano provavelmente não vai ter, mas aí no ano que vem, vamos tentar ficar esperto aí, que eu acho que é bem da hora, velho. Vale muito a pena ver. E, pô, é muito triste quando vocês falam, né? Ah, mas só serve para estudo científico, só é para estudar a ciência e tal. Galera, a ciência, ela. A gente não faz ciência pensando no uso da ciência, né? A gente não descobriu o elétron pensando em energia elétrica. Isso aí são consequências. Então, se você olhar hoje, tudo que existe de tecnologia tem ciência por trás. Agora, essa ciência ela não foi descoberta, ela não teve a sua motivação, a maioria, financeira, né? Ela não teve a maioria das coisas não vem com essa ideia de vamos ajudar a população. Então, por exemplo, sei lá, equipamentos de raio-x, né? O raio-x ele foi descoberto a uma cota. E só na Segunda Guerra Mundial, lá, que a Marie Curie teve a ideia de levar raio-x para a guerra para ver os ossos, né? Então, tipo assim, as aplicações elas vêm muito depois, muito depois. Então, por exemplo, com o LHC, a gente descobriu, por exemplo, o bóson de Higgs. O bóson de Higgs é o que faz uma partícula ter massa, né? Ou a ausência dele faz uma partícula não ter massa, por exemplo, um fóton. E isso dá um indício gigantesco para a gente entender a gravidade. Porque a gravidade justamente é uma força que atua em partículas com massa, ou seja, ela está diretamente relacionada com esse bóson de Higgs. E outra coisa, né, é que o nosso universo ele tem uns 30% aí formado por algo que a gente chama de matéria escura, que a gente sabe que tem massa, ou seja, tem um bóson de Higgs no meio, porém a gente não faz ideia do que seja. Então, assim, é um passo gigantesco nesse caminho. É um passo gigantesco para a ciência, coisas como essas. Porém, se a gente for com essa cabeça de pensar na tecnologia, aí daí, que dinheiro que isso gera, né? Pô, beleza, gastaram 5 bilhões para construir um acelerador de partícula. O que isso traz para a humanidade? Não sabemos, não sabemos. Talvez vai trazer muita coisa, talvez vai ser só uma masturbação mental. Ciência é louca, né? É louca. Deu para entender? Quer perguntar, tirar dúvida? Alguma coisa eu não expliquei direito?
tal. Tem um filme que eu queria recomendar para vocês, já que tocou nesse assunto. Ele chama Particle Fever, ou Febre das Partículas. Ele tem no YouTube de grátis legendado. Então, se jogar lá Particle Fever, vai achar. É bem da hora, tem 1h20, 1h e pouquinho. É... Não, não é ofensa, não, velho. Essa é a pergunta mais normal, galera. Essa é a pergunta mais normal que tem. Hoje é normal a gente ir para o espaço, né? Mas há décadas e décadas atrás era um absurdo você pensar, tipo, gastar bilhões para mandar um cara para a Lua. O que tem no espaço, né, velho? Que o cara vai ver no espaço? Tipo, qual é a utilidade disso? Hoje, depois de, mano, sei lá quantos bilhões já foram gastos, a SpaceX está começando a lucrar, pensando em mandar gente e tudo mais. Até então não tinha nada, né? Não tinha nenhuma vantagem a gente ir para o espaço, digamos assim. Essa é uma pergunta muito comum na área da ciência, muito comum. Toda vez que a ciência precisa de investimento, ela vai ser questionada de e daí? Qual é o retorno que você vai me dar? Por que eu vou investir no seu projeto? E, e aí, na hora que a gente precisa da ciência, né, por exemplo, coronavírus, aí a gente sente o preço de não ter investido, de não ter pesquisa de qualidade, de não ter profissionais formados, né, mentes capazes, não ter equipamento, não ter laboratórios prontos para isso, não ter investido de fato em pesquisa. Aí a gente não consegue esses avanços tão rápido, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial é marcada pela física de uma maneira extrema, né? Quem ganhou aí a guerra, né? Os Estados Unidos, através das bombas. É que não foi bem, né? Não vou tentar não pegar tanto esse lado que você comentou é histórico, porque não foi através das guerras que os Estados Unidos ganhou, né? As bombas já vieram mais para o final da guerra. Mas, por exemplo, as bombas nucleares, que hoje são valiosíssimas e governos gastam milhões com esse projeto, veio dos brisão da física, veio do Einstein, da Curie, do Planck, do de Broglie, da galera que era os brisadão da física ali, que nem fazia experimento, que era física teórica, que estava só viajando na mecânica quântica, que até então era uma puta masturbação mental sem sentido. E aí, do nada, põe essa galera na sala e não explica que era uma bomba atômica. Então, a ciência ela se move desse jeito. Não pense que eu fiquei bravo com a pergunta, não, mas é uma coisa. É que é isso, eu acho que é um marco da ciência, né? A gente tem que falar sempre disso. Fiquei feliz, na verdade, com a pergunta. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. Tem mais perguntas, mais dúvidas? Agora que eu sei que a Luana vai dar aula, eu tô comendo a aula dela, né? Se possível, então, assistam o filme aí, Particle Fever. Façam um experimentinho da água também, ó. Vocês estão de férias, tem bastante tempo. Anota aí que senão vocês vão esquecer o que eu tô falando, hein? Vê o filme, faz o experimento e a gente fica de olho aí pro ano que vem a gente visitar o acelerador de partículas daqui, o Sirius, e vocês conhecerem mais ele. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, valeu. Ótima noite para vocês. Se tiverem curiosidades, pode mandar, beleza? Pode perguntar aí. E é isso. Boa aula, boa segunda. Vamos para cima, disposição. E é nóis. Beijão.